decola no 0 Gol 5629. Sejam muito bem-vindos mais uma semana aqui no Farol de Pouso. Primeiramente, é um prazer enorme ter vocês com a gente aqui. A gente trouxe aqui o Felipão hoje para a gente contar algumas histórias, né, de acontecimentos recentes que aconteceram aqui no Brasil, mas vocês já vão entender do que a gente vai falar. Mas antes eu queria mandar o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento para os nossos parceiros e apoiadores aqui do Farol de Pouso, começando pela Realizar, cidade rolada no município de Torres, no Rio Grande do Sul, para você tirar suas carteiras, tá voando profissionalmente, Brasil e mundo afora. E, obviamente, se você quer voar profissionalmente, uma das grandes ferramentas que você tem que ter é CRM. E para isso a gente tem a FCT, Human Development, parceira aqui nossa, muito forte aqui do Farol de Pouso, para você fazer o seu treinamento, desenvolver suas habilidades, performar no seu melhor dentro de uma cabine de avião. Entre em contato com eles no fct.human, que eles estão lá prontos para te ajudar a desenvolver essas habilidades. Outra habilidade que você precisa ter como um piloto profissional é conseguir tirar o seu certificado de CAL, passar numa entrevista de companhia aérea, numa entrevista de táxi aéreo, ou até, para você que está sonhando em voar fora do Brasil, você tem que se preparar para a entrevista para as companhias aéreas internacionais. E para isso nós temos o FP Aviation, que é o nosso projeto aqui no Farol de Pouso, que te ajuda com isso. Temos treinamento para você que está precisando renovar, tirar o seu primeiro certificado de CAL para poder voar internacionalmente. Para você que está almejando voar numa companhia aérea aqui no Brasil, nós temos 2 atualmente que estão com contratações abertas. Entre em contato com a gente aqui no FP Aviation. Nós temos uma equipe completa para ajudar você a atingir esses sonhos e objetivos. Dito isso, estou aqui hoje com o Pigato, com o Caio e com o Felipe. Felipe, seja muito bem-vindo ao Farol de Pouso. Muito obrigado pelo convite aí de vocês e principalmente do Pigato, que é o cara que eu conheço mais próximo, né? Que a gente já tem uma relação de longa data aí. E vamos lá, vamos conversar um pouco, contar um pouco da história da asa rotativa nesse espaço que predominante é da fixa, mas é aviação, né? Então, vamos falar um pouco disso aí, contar a história do que a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul, em termos de aviação civil e, de modo geral, aqui asa fixa e rotativa atuando na Operação Taquari 2 das enchentes aqui de maio de 2024. Buenas, que me espalhe, gurizada. Pigato por aqui. Como é que vamos? Usando uma frase do Rodrigo Cambará, personagem do Érico Veríssimo, para trazer a figura do Felipe, esse gaúcho, amigo de longa data, de fato. E com aquela frase meio chavão de que nem todo herói usa capa, mas que nesse Rio Grande Velho apareceu muito herói nessa enchente, nessa tragédia que ainda está acontecendo por lá, mas que com a contribuição, a colaboração e com o início foi um socorro da aviação, e a asa rotativa prestou socorro imediato às pessoas que estavam precisando mesmo. O Felipe, na figura de um amigo querido e que participou, com certeza vai falar por ele e por muitos outros que também participaram, que lá estavam e que alguns ainda estão, não sei se ainda estão voando civis, mas os militares também fazem parte das asas rotativas, estão empenhando ao máximo para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível. Então vamos começar, né, Felipe? A gente se conhece já há uns 20 anos, quase, um pouco menos, e a relação de amigos e a amizade com a família tem aí a tua inspiração um pouco no teu cunhado para entrar na aviação, um pouco já de infância, e a gente queria saber como é que tu entrou na asa rotativa, como é que tu começou, aonde tu chegou, como tu tá. Conta aí pra nós, tio, o microfone é aberto para te contar a tua história aí. Então vamos lá. A minha história ela é mais ou menos parecida com a de todo mundo, né? Que começa na aviação e vai percebendo logo as dificuldades iniciais dela, né? Eu nasci na cidade de Osório, onde eu moro até hoje, e é uma cidade que sempre teve o voo à vela, né? Por condição. E
cresci vendo o aeroboeiro puxar o planador ali, então naturalmente já tinha um interesse, né? Então, quando teve a chegada de um aviador na família, esse desejo aflorou um pouco mais. Ali por volta dos 18 anos eu tentei virar piloto de avião, e aí fui lá para Eldorado, bati lá no aeroclube com um salário de R$ 200 e descobri no primeiro final de semana que não ia ser com isso que eu ia me formar, né? E aí passou mais um tempo, não deu certo, obviamente. Passou mais um tempo, o Aeroclube em Osório abriu uma possibilidade de fazer o curso teórico. Também comecei ali, logo que chegou as primeiras horas de voo, já não dava também por questão financeira, né? E isso ficou meio guardado, depois foi passando o tempo, e ali eu já estava por volta dos 20, e não segui adiante, mas sempre com a vontade, né? E aí de lá para cá, hoje eu tô com 35, então vamos lá. Ficou quase 15 anos incubado o desejo e o sonho, né? E foi passando o tempo, por volta de 2014, eu fui num evento numa cidade vizinha que tinha um passeio panorâmico de helicóptero, e até então meu desejo era avião. Inclusive, arrisco dizer que ainda sei mais sobre avião do que sobre helicóptero, né? E fiz um voo panorâmico num dia de muito vento, e eu disse, cara, isso aqui é legal. Isso aqui parece muito legal. E beleza, fiz aquele voo e também passaram-se mais alguns anos. E aí quando chegou em 2020, ali na pandemia, a gente em casa, e eu ainda tenho até hoje, mesmo depois de me tornar piloto, aquela mania de passou qualquer coisa que voe, seja uma geladeira, eu vou correr na janela para olhar o que é que tá passando. E assim eu fiz num dia de pandemia, eu tava trabalhando no home office. E aí minha namorada disse, por que tu não estuda isso aí, né? Se tu gosta tanto. E aí eu disse, porque não tem grana dela. Mas faz aquilo que tu pode fazer. E aí eu comecei a estudar a teoria. Eu ainda tinha alguns livros, comprei os que faltavam e comecei a estudar para a banca da ANAC. E assim eu fui até por volta de agosto de 2020. E na hora de marcar a banca, a ANAC até estava suspensa, não estava permitindo agendar. E ainda estudei mais uns 2 meses, fui lá e fiz a banca, passei de primeira. E agora era a hora de procurar o local para fazer, né, a formação. E aí comecei a ir daqui e dali, a gente sempre escuta as notícias mais macro, né? E São Paulo seria o alvo, né, para ir lá buscar por ser o maior mercado e tal. E aí, por uma coincidência, assim, de grupo de WhatsApp, uma pessoa que estava tendo aula numa escola ali no Costa Esmeralda, plano de voo, o cara falou, vem pra cá, vem conhecer e tal. E eu já ouvia falar daquele local, que era um condomínio que tinha uma pista, né? E fui lá conhecer e ali eu fiquei. Fiz formação ali. Iniciei a formação prática no final de 2020 e me formei piloto comercial em outubro de 2022. E ali mesmo, antes mesmo de formar, o pessoal já me convidou para trabalhar na parte administrativa. Eu comecei a fazer processo de habilitação e tal. E 6 meses depois já abriu a vaga para instrutor, eu fiz o curso. E ali eu estou até hoje como instrutor, agora gerente de qualidade também, né, que é um cargo previsto no SIAC. E a gente vive ali, né? Continua uma formação, só que agora como instrutor, né? Eu digo que o instrutor ele está terminando de aprender, né? E para o helicóptero talvez seja um pouco diferente a questão da formação, ela precisa ser um pouco mais extensa, né? Existe uma marca imaginária, mas que é real, por volta de 500 horas para o cara conseguir um emprego, o mercado se abrir para o emprego, né? Porque algumas seguradoras, inclusive, elas só cobrem aeronaves tripuladas por alguém com pelo menos 500 horas. Acho que o instrutor, quando se forma instrutor, ele se habilita a começar a aprender, né? Exato. Aí é que o cara vai começar a abrir o olho para um mundo diferente. E todo mundo que teve a oportunidade de dar instrução, tu já sabe disso agora como instrutor, tu vê que tu muda todo o teu foco, toda a tua visão de mundo dentro do teu equipamento, ela
muda bastante. E só complementando uma informação que tu trouxe, que a gente se conhece há muito tempo e que a família está envolvida, na verdade, o Felipe é cunhado do Rodrigo Bueno, que, se você não ouviu, no Farol de Pouso 89, já se vai um tempo, de 2023. Ele participou com a gente aqui. Então, o Rodrigo é piloto agrícola e agora o cunhado é um piloto de helicóptero, realizando o sonho de outras pessoas, que é se formar piloto e chegar na formação de piloto. E ele fala, Henrique, manda lá. Não, eu acho até legal a gente ter hoje um instrutor de helicóptero com a gente aqui, porque isso é um assunto que, né, pelo nosso contexto, das pessoas que a gente conhece, a gente queria trazer mais pessoas da rotativa para participar com a gente aqui também. Felipe, hoje, se alguém procura a gente aqui, como é que eu explico para essa pessoa o que ela tem que fazer, quanto tempo que ela vai demorar, como é que funciona a formação dela para ela se tornar um piloto de helicóptero? Então, a formação teórica, ela é praticamente a mesma, né? São as mesmas 5 matérias, faz tudo igual, só que voltado à parte ali de teoria de voo e conhecimentos técnicos voltado para o helicóptero, né? Mas é a mesma prova praticamente, e o cara faz exatamente igual, faz um piloto privado, né? Alguns locais tem um programa de instrução diferenciado, mas o RBAC fala em 35 horas, no mínimo, e checa o PCH com pelo menos 100 horas. É um pouco menos, se não me engano, que no avião, né? Desculpa, 35 horas de voo para piloto privado? Ou 35 horas de privado? Não, 35 horas de voo, né? O curso teórico ele é igual ao do avião também, não é obrigatório passar por um curso homologado. Só o PC. Feito o PP, tu tá apto a fazer um curso teórico, então, de piloto comercial. E aí variam as opções, tem muitas aí no Brasil à disposição. Algumas incluem já o IFR, né? Outras são separados. Indico que façam junto, porque aí tu faz uma vez só a prova, né? E depois faz a formação com 100 horas e não 150, acho que são no PC do avião, né? Isso, para avião, para piloto privado são exigidas no mínimo agora 40, né? A RBAC falava de 35 também, se feito, você tinha algumas coisas lá para poder ir para o voo de cheque. E depois o somatório dá 150. Só que na prática você tem que ter 110 horas se for feito treinamento em escola. E isso também é uma diferença legal da gente abordar aqui. Se no helicóptero tem a possibilidade de você juntar as horas voando para poder ir para o cheque de piloto comercial de helicóptero. Como, por exemplo, em avião, se você tem um avião, vamos dizer assim, né? Eu vou usar os termos que não dá brecha para interpretação legal. Vamos dizer que eu tenho um avião e eu gosto muito de ir à praia. Se eu juntar 200 horas, né, completar um total de 200 horas, eu posso chegar numa escola e falar, olha, eu vou aqui com o meu avião, completei 200 horas, eu quero checar minha habilitação de piloto comercial. Em helicóptero, tem alguma coisa similar a isso também? Tem, o cheque por experiência são 150 horas. É que uma das lógicas que eu ouvi dessa diferença de hora que existe entre avião e helicóptero é porque, no fim das contas, o valor dá quase o mesmo, né? Uma hora de helicóptero, uma hora de treinamento de helicóptero é quase o dobro de uma hora de avião. Hoje, na hora do 22, ela tá por volta dos R$2.000, né? Ela é uma formação um pouco mais cara, né? Mas, eu não sei, o combustível é igual e tal, mas... Como é? Deixa eu juntar os butiá que caiu do bolso. Pois é, eu sempre quis fazer o avião e aí na hora de conseguir fazer eu fui pro helicóptero, que era mais caro, né? Mas enfim. Espero que seja o que pague melhor na arrancada, não sei. É mais difícil conseguir o emprego, o cara tem que andar um pouco mais, mas tomara que compense. Compensa sim, né? Porque
não puxando brasa agora, né? Jamais ousaria puxar brasa para helicóptero num terreno da asa fixa. Mas, cara, é um voo completamente... Aqui tu tá livre pra puxar a brasa que tu quiser, bicho. Fica tranquilo que tem mais treta pra gente resolver aqui no caminho, mas a asa rotativa é um baita de um caminho, né? Não, como eu disse, eu ainda tenho mais contato amplo assim com a asa fixa, embora esteja dentro da rotativa, e gosto muito das duas, acho que elas se complementam, e a gente vai falar lá na frente sobre a operação aqui do Rio Grande do Sul e mostra como elas se complementaram de uma maneira muito linear, assim, que uma dependeu muito da outra, né? Mas enfim, ainda concluindo sobre a formação, ela é uma formação muito parecida, então, e um mercado um pouco menor, né? Bem consideravelmente menor, mas também está muito aquecido, né? Eu costumo dizer e comentar com os colegas da minha época, né? Os que se formaram comigo, os que são instrutores agora, de que a gente está num momento incrível, assim, que são aqueles ciclos da aviação que a gente vê algumas vezes, e esse é um deles. E então a procura é muito grande, né? Principalmente agora, depois disso, onde se viu e se evidenciou muito o uso do helicóptero, muita gente procurando formação, né? Então é um movimento geral bom para a aviação, né? Acredito que a aviação permaneça aquecida por muito mais tempo. E eu acho que tem uma característica especial da rotativa aqui no Brasil, que, especialmente para as pessoas que estão dentro, né, elas vivem esse momento muito forte, que o Brasil tem o segundo maior mercado de helicópteros do mundo. E a maior frota concentrada em uma cidade, que é São Paulo. São Paulo tem mais helicóptero que Nova York, gente. Então você que está procurando uma possibilidade... Tem uma informação até bem curiosa. A maior quantidade de aeronaves per capita do Brasil é Brusque, aí perto de Blumenau. É onde tem mais helicópteros por pessoas, por habitantes. Não tenho dado, mas eu sei que é aí. São só números que favorecem e, obviamente, né, todos nós somos da asa fixa, né, não da rotativa aqui. E para algumas pessoas que às vezes estão em dúvida no começo do que considerar a se fazer, helicóptero tem trabalho. Tem um caminho a ser percorrido, é um caminho diferente, é uma jornada diferente, mas dificilmente vai ficar sem emprego, né? Não. Na verdade, assim, tem esse tabu das 500 horas, mas não é uma regra, tá? Tive colega que fez 50 horas de instrução e chamado, e assumiu uma máquina. Então, assim, depende também se o proprietário, operador ali, ele está interessado em abrir mão desse detalhe do seguro para que alguém voe a máquina dele, né? Então, qualificado todos são, né? Ninguém vai entrar numa aeronave sem ter a capacidade de pilotar ela. Mas tem essa questão só de seguro que está meio que caindo por terra, dada a demanda do mercado, essa coisa precisou ser revisada. E uma coisa que a gente pode falar é, assim como na aviação de asa fixa, existe um setor da aviação de asa rotativa que determina todo o resto, que é hoje a offshore, né? Então, se a offshore está contratando, se ela está abaixando os requisitos para entrada, se ela está precisando de pilotos, ela chama pessoas que hoje talvez estejam na alta executiva ali, voando aeronaves bimotoras, né? Então, o cara, normalmente, ele acaba indo para offshore. Se ele abre essa vaga na executiva, alguém que está na executiva monomotor passa para aquele bimotor e quem está na instrução sobe para aquele outro. Então, é uma dança das cadeiras que sempre ocorre, né? Essa dança das cadeiras, ela não é comum, a do avião e do helicóptero seguem senoides diferentes, seguem gráficos diferentes. Às vezes uma tá alta, outra tá baixa e assim vai. Porque assim como a aviação, o helicóptero, ele depende muito do empresário, o dono do helicóptero está indo bem, o país está andando para frente, andando para cima. E eu tenho a impressão, eu não sei se eu estou errado na minha visão, que essa situação que aconteceu no Rio Grande do Sul aí, que muitas pessoas disponibilizaram as suas máquinas privadas para ir lá ao socorro do povo gaúcho, que
muitos empresários que estavam na dúvida vão acabar comprando uma máquina ou vão acabar entrando nesse mercado porque viram que tem uma utilidade, não só uma necessidade, mas uma utilidade nesse mercado. O que vai abrir mais vagas para os pilotos, né? O que vai circular mais a dança das cadeiras, né? Entre o piloto que vai daqui, vai para lá, e a hora do cara que está pensando em ser piloto começar é agora, né? O cara não pode deixar depois, porque a hora que tem que estar pronto, tem que estar pronto. Ele vai chamar o cara que está com as carteiras em dia, que está afiado, que já aconteceu no meu caso uma vez, um cara chegou para mim fazer uma avaliação, vai fazer para ir voar num executivo aí. E perguntaram para mim, tá, tudo de acordo, tudo de acordo. Eu perguntei para eles, e o seguro? Não vai incomodar eles? Aqui não tem seguro. Então é o que você tá falando. Às vezes o cara tá pronto, gosta de você e você pode entrar lá, né? Tem essa situação assim, ó, um pouco diferente, e aqui agora uma parte mais específica da aviação de helicópteros, e falando da executiva. A executiva de helicópteros, ela lida muito diretamente, às vezes, com a família dona daquela aeronave, daquele grupo, né? E o avião, às vezes, ele leva grupos de pessoas, ou vai para comercial e tal. Tu não tem, o teu chefe não está ali dentro da aeronave, né? E na executiva de helicóptero, tu está lidando com a pessoa diretamente. Então, para além da formação técnica, né, de acúmulo de horas e tal, manda muito também a relação da pessoa em solo. E é isso que faz uma pessoa, muitas vezes, ser contratada antes de atingir essa marca das 500 horas, que é a relação, né? É quem tu é além da aviação, né? Isso está acontecendo também na asa fixa, mas na rotativa eu vejo que é um item do currículo. Se tu é bem visto no chão, se tu tem um bom relacionamento, isso te ajuda muito. Complementando o que o Pigato falou sobre a questão do interesse pela aeronave, de ver a utilidade, sim. A gente conversa que essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul isolou muita gente que não foi atingida e que tem a possibilidade de ter uma aeronave e agora considera tê-la, né? Porque, imagina, acabou com a malha rodoviária do estado e interferiu muito na malha aérea, a questão do Salgado Filho estar inoperante. Então, todo mundo pensa em uma alternativa para não ficar, não se manter dependente da malha comercial e doméstica, né, que tem disponível no Brasil, né? Então, é natural que isso se volte, pelo menos num primeiro momento as pessoas se interessem mais, né? Pode ser que depois esfrie, mas enfim. E é um crescimento normal que acontece na aviação. Eu tenho um número que é conversa de hangar, de ter mais, sei lá, mais pelo menos uma dezena de helicópteros para chegar no estado de Santa Catarina até dezembro. E já não tendo piloto disponível para voar, é uma coisa que se fica pensando quem vai voar essas máquinas, porque tem aquele cara que troca de equipamento e tem aquele cara que tem o equipamento pela primeira vez, mas está sempre sobrando uma aeronave, né? Então, é um crescimento bem interessante que acontece e que acompanha também a aviação de asa fixa, porque o helicóptero ele não é um equipamento feito para tu ter longos deslocamentos, né? Ele é um complemento do avião, né? O cara faz o tiro longo com o avião e o helicóptero leva ele pro sítio, para aquele local de descanso ou para casa mais retirada que o cara tem, né? E claro, né, os negócios mais rápidos ali, porque em algumas cidades já não tem mais uma condição rápida de trânsito, então os caras optam às vezes por voos de 5 minutos, mas que vão economizar muito tempo ao longo de uma semana. São Paulo é uma cidade que eu acho que o Henrique pode falar com mais propriedade, que ele é de lá e eu morei muito pouco tempo lá. Mas não só isso, foi a questão da segurança, né? Tu não tá exposto ao assalto de carro, aquela coisa de trânsito. O cara que tem condição de fazer isso vai fazer, né? Inclusive também, Pigato, só para complementar, em São Paulo, normalmente a pessoa que opera o helicóptero, dadas as condições que ela vive, isso não é um julgamento de poder aquisitivo nem nada, mas você vê que todo o entorno dela, na operação do helicóptero,
especialmente ali, por exemplo, na região da Paulista, nas grandes regiões comerciais ali de São Paulo, né, Vila Olímpia, Berrini. O cara pousa do helicóptero, desce no máximo 2, 3 andares, faz o que ele tem que fazer naquele prédio, volta pro helicóptero, já vai para a próxima reunião. O helicóptero ajuda essa pessoa a ser mais produtiva, né, dentro do universo de negócios dela. E muito bem como você falou também, elimina o tempo de trânsito, que é um problema que eu tô atualmente com 32 anos, né, no momento que vocês estão ouvindo esse episódio. E São Paulo tem um problema há muito mais do que 32 anos. Eu nunca vi uma época da cidade de São Paulo onde, assim, por um mês a gente pudesse falar, não existe um problema de trânsito, né? Na verdade, existe um período, mas não precisamos mencionar sobre isso. Mas o helicóptero ele é uma grande ferramenta produtiva também, não só pelo conforto e pela praticidade que ele te dá, mas também te ajuda bastante na tua produtividade como uma pessoa que tá gerando valor. Exato. Na região que eu estou ali, né, do Costa Esmeralda, em Porto Belo, ele é um meio de caminho entre Florianópolis e Navegantes. Então, é um fluxo intenso de gente que precisa ir e vir, e que às vezes o trânsito ajuda, tu consegue chegar em Balneário Camboriú, por exemplo, em 15 a 20 minutos, mas às vezes esse mesmo trajeto, no mesmo dia, pode levar 3 horas. Então, quem tem o equipamento disponível não vai esperar por isso, né? A pessoa vai... E é um equipamento que te permite, às vezes, ir IFR para o lugar, porque como é uma região próxima do mar e próxima da Serra do Mar também, acontece muito de ficar encoberto, né? Então, o pessoal tem equipamento e equipamento bom para fazer isso, né? E São Paulo nem se fala, né? São Paulo é a meca do helicóptero, né? E me conta uma coisa, me perdoa a ignorância se eu estou inventando assunto aqui. A gente estava vendo aqui nas feiras de aviação o anúncio da Embraer de ter feito uma venda grande de 200 eVTOL para uma empresa nos Estados Unidos, que são os drones mais para movimentação de pessoas, né? A Etihad, que é a empresa aqui do lado, na nossa região aqui do Oriente Médio, já fechou uma parceria essa semana para ser um centro de treinamento de eVTOL. E já tem cadetes sendo treinados nesse sentido. Como é que tu vê esse mercado aí, cara? Porque não deve ser um equipamento barato, né? Como é que tu vê, se é que tu vê esse mercado tá mais associado ao piloto do helicóptero, ou ele vai estar associado ao avião, ou ele vai estar meio que uma coisa nova mesmo, de fato? Gato, posso estar falando uma imensa bobagem, né? E quem fala às vezes antes desses movimentos que mudam. Notícia, né? Opinião não é notícia, mas vai lá. Eu acredito que o uso que eu entendi do eVTOL até agora, ele é um uso de transporte público, tá? Ele não é um uso de voo para onde eu quero. Ele tem origem e destino definidos. Digamos, vou falar agora dali da região que eu conheço, né? O cara tá no Costa Esmeralda, ali em meia praia, e ele precisa ir para Navegantes. Vai ter um voo, muito provavelmente não tripulado, mas operado de solo, que o cara vai embarcar numa estação e desembarcar num spot lá dentro de Navegantes. Não vai ser uma coisa assim, eu quero ir para tal lugar, eu pego o meu e vou. Isso não vai acontecer tão cedo. Acredito que a gente não veja isso acontecendo, tá? Porque tem questões de espaço aéreo muito amplas para serem discutidas ainda antes de um equipamento desse poder sair voando por aí, né? Óbvio que ajuda, eu acho que desafoga, impacta diretamente no helicóptero, né? Porque ele faz um serviço que o helicóptero hoje é o responsável por fazer. Mas eu acredito que vai ser uma coisa a mais, não algo que substitua diretamente, entendeu? Vai permitir para a pessoa que não tem o poder aquisitivo de ter um equipamento desse se deslocar com uma qualidade maior. É isso que eu enxergo. Mas, questão que tu me perguntou do piloto, acho que vai ser tanto o piloto do avião quanto do helicóptero, provavelmente às vezes até o cara saindo da carreira, né, de repente encerrando e não preparar 100%, ele fica como operador de um equipamento desse, mas não vejo algo como uma ameaça ainda. Para algumas atividades, sim, por exemplo,
a atividade agrícola, né, que a gente comentou do Bueno ali, é bem possível que isso interfira bastante, porque um equipamento desse pode operar 24 horas por dia, né? Então, acredito que ainda tem o desafio da autonomia, mas isso é uma questão de tempo para ser superado. E depois, com certeza, ele vai fazer serviços que não são possíveis por um humano, né? O cara não vai conseguir trabalhar direto, né? De novo, com o operador de solo, até porque alguém vai precisar substituir equipamento, bateria, recarregá-lo, né? Com o insumo que ele esteja levando, por exemplo. Mas eu acho que é uma ferramenta a mais e não algo que substitui. Então, mais uma propaganda do Farol de Pouso para o Farol de Pouso, no podcast 115, nosso amigo Eduardo Grell, que fabrica drones agrícolas. Brasileiro, amigo nosso também, e que já tocou nesse assunto na parte do drone agrícola. E tu tem razão, ele entra em lugares que o agrícola não entra, né? Aliás, toma conta de lugares que o agrícola não toma, mas fica um pouco ainda limitado na questão de área, principalmente autonomia, né? Que é questão de baterias, etc. Mas é um bom começo da nova era chegando, que eu não vejo nenhum desses equipamentos voando comercialmente sem um piloto, tá? Eu realmente não vejo isso acontecendo. Como o Éder, que também falou aqui no outro podcast, ainda existe o residual de incerteza, né? Que é o que o ser humano tá lá para tomar conta. E como é que vamos andar no assunto aqui na linha do tempo, porque a tua aviação de 2004 para cá, ela meio que deu foi um pitch 15, foi rápida a ascensão para instrução, né? Uhum. E não sei o que tu quer tocar primeiro no assunto, na instrução ou nessa missão que foi a missão do Rio Grande do Sul. Vamos pela instrução, vamos fazer o passo a passo, né? Que era muito tempo, beleza. Eu comecei a instrução, o curso de instrutor no ano passado, né? Me formei no ano passado. E aí é natural isso, né? Tu vai esperando ali, começa fazendo um voozinho ou outro e tal, fica de sombra, e aí sai alguém, tu fica numa meia barra, como se diz, e vai indo até virar um barra full, como se fala, né? Eu, por incrível que pareça, eu não consegui virar barra full ainda por circunstâncias. O meu primeiro mês de barra full seria o mês de maio. E, enfim, falar da instrução, até a minha experiência é reduzida, porque eu já voei um pouco, mas não acredito que mais do que 50, 70 horas como instrutor, porque acabou dando essa situação de não conseguir encaixar na barra, né? Agora passando para essa etapa da operação no Rio Grande do Sul, para contar como é que foi. Começou a chover, acho que por volta do dia 1º de maio, né? Não tenho bem certeza, estava se ouvindo aquela história lá dos 30 anos da morte do Ayrton Senna e tal, começou a chover, aquela coisa toda. E a gente já tinha visto isso acontecer no Rio Grande do Sul ali por volta de setembro, se não me engano, setembro, novembro, teve aquelas situações lá. E aí parecia que era algo igual que estava acontecendo, né? E logo em seguida, acho que pelo dia 3 ou 4, eu ouvi o primeiro relato de tá indo um helicóptero civil para o Rio Grande do Sul. Pode ter ido mais, eu quero citar o nome dessa pessoa, porque eu acho que foi incrível o trabalho que ele fez. Ele é um piloto gaúcho, o Eduardo Cruz, que voa ali em Porto Belo. Pegou ele e o Kleber, foram no helicóptero para lá e começaram a tirar a gente dos locais remotos, assim. Ali era uma situação crítica que ainda nem se pensava em mantimento, ali era resgate mesmo. E é importante a gente dizer que, por mais habilitados e experientes que as pessoas sejam, eles não são qualificados para esse resgate, né? Então é uma coisa totalmente heróica, né? E aí eu comecei a ver aquilo e falei, opa, o troço é sério. Eu estava em casa ainda. Na semana seguinte, eu iria para o Costa Esmeralda, porque no meio da semana teríamos um evento de asas rotativas em São Paulo, a LXP, que ocorre uma vez por ano. Eu ia para lá como um representante da escola, né, para trabalhar.
E a chuva foi aumentando, a situação foi ficando mais densa, né? E no sábado eu estava angustiado porque eu estava em casa vendo acontecer. E Osório aqui é uma esquina, né? De quem vem de norte para sul, chega aqui, curva para oeste, vai na direção de Porto Alegre e virou um corredor de helicópteros de todos os tamanhos e tipos, né? E aí eu pensei, puxa vida, que negócio, parece uma cena realmente de guerra, né? Mal sabia eu que as cenas de guerra estavam por vir, né? E começou nos grupos e tal, tem um grupo de pilotos do Rio Grande do Sul, o pessoal falando, pô, tá chegando gente, tá vindo gente e tal. E começou a vir mais e mais helicópteros e eu em casa me batendo. Segunda-feira peguei a estrada, fui para Porto Belo. Quando eu chego lá, tinha uma coisa que eu não tinha entendido ainda que estava acontecendo. Dentro de um dos hangares ali do Costa Esmeralda, já havia se criado uma mobilização inacreditável. Parecia uma fábrica, uma linha de produção, que é o Asas Solidárias, que depois, acho que no dia seguinte, veio a ser batizado como Asas Solidárias, que foi o quê? Aquilo ali virou um centro de recebimento de doações, de insumos de todo tipo, remédio, comida, água, enfim, tudo que se prevê carregar numa situação dessa. E os caras se organizaram de uma maneira que eu nunca vi igual. Foi uma coisa assim, entrava bruto de um lado do hangar, um pallet de, sei lá, de arroz. E saía pela porta da frente um kit pronto, uma cesta básica, um kit de sobrevivência. E aí a coisa foi andando e ela foi tomando uma profissionalização do negócio que o mais louco de ver isso é que não havia um manual. A coisa foi acontecendo, enquanto ela acontecia, eles foram adaptando. Então tinha um kit para sobrevivência adulta por 4 dias, um kit para sobrevivência infantil, um kit de higiene adulto e infantil, remédios genéricos para uma situação como essa, né? Um analgésico, enfim, gás e coisas do tipo. E eles começaram a fazer um movimento muito grande de envio de aviões para o Rio Grande do Sul, principalmente para a região de Garibaldi, que era o aeroporto que serviria de estrutura mais próximo da região ali do Vale do Taquari, né, que estava mais perto. E naturalmente começou a se deslocar helicópteros para lá. Já haviam helicópteros lá trabalhando, começou a se deslocar mais porque o avião chegava com insumo e de lá precisava ser entregue na ponta, né, em áreas que até então eram desconhecidas, não se tinha a coordenada, né? A gente está falando aqui de locais remotos, grupos Zulu, como a gente diz, né? Grupos que não são de pouso de uma aeronave, né? Seja numa rodovia, num campo de futebol, num sítio, enfim, aonde as pessoas conseguiam fazer contato via telefone, dizer, eu estou aqui, e aí as pessoas imaginam, um leigo não sabe mandar uma coordenada geográfica. Então começou com um link do Google Maps, aquela coisa toda, e a coisa foi andando. Quando eu cheguei nesse hangar, numa segunda-feira, eu olhei pro Thiago, que é o meu chefe, que é o dono da plano de voo, e eu disse para ele, cara, não tem a menor possibilidade de eu ir para São Paulo com o que está acontecendo, principalmente sendo gaúcho. Ele falou, não, cancela, vê se tem alguém para ir, bota alguém que queira ir, algum aluno, alguma coisa, mas esquece isso, vamos resolver aqui. E até foi uma foto que eu mandei para vocês, né? Ontem, né? Mandei para vocês terem uma noção. Cara, tinha, sei lá, chegou a ter umas 300 pessoas nessa linha de produção e era uma coisa muito coordenada, era pesado. Esse kit, ele era todo pesado e colocado uma etiqueta de peso, porque assim a gente conseguiria saber o que entra no avião com uma capacidade maior e lá na ponta o que vai entrar na mão para o helicóptero, né? Que carrega menos carga. E ali, até então, eu tava assim, puxa, eu não tô conseguindo ajudar, né? Não tô conseguindo fazer nada. E tava por ali e tal, e o WhatsApp começou a lotar de chamados, de gente procurando, porque todo mundo que sabia, alguém que era piloto, começou a pedir ajuda, porque estavam vendo as coisas acontecerem. Nesse momento, a rede social virou um canal, né? Porque é a forma que a informação chega mais rápido, né? E ali alguém me chamou já, eu não sei quem, nem por onde surgiu, disse, tem um leite especial, uma fórmula. Essa eram as demandas sempre urgentes. Tirada a parte de resgate, tá? Vamos isolar as coisas. Eu não atuei em nenhuma área de resgate.
Mas houve helicópteros civis que fizeram isso, que é o que eu mencionei antes. E aí tinha um leite que precisava chegar numa cidade chamada Faxinal do Soturno, lá no interior do estado. E eu pensei, puxa, como é que eu vou resolver isso? E aí comecei a mandar mensagem para um, mensagem para outro, fui entendendo a estrutura que já havia. Conversei com o Madruga, do Ásias, acho que vocês já entrevistaram ele. Falei, Madruga, tem uma situação assim, o leite está, eu não sei bem aonde, se está em Gravataí ou Porto Alegre e tal, e a gente precisa resolver isso. Sei que assim, eu troquei centenas de mensagens, fui conversando, e no final do dia eu soube que a pessoa recebeu o leite. E aí eu disse, poxa, a gente consegue resolver as coisas, entendeu? Com contatos. E ainda no meio da tarde, nem era meio da tarde ainda, era recém meio-dia talvez, um colega chegou para mim e disse, tem um helicóptero pra gente ir lá pro Rio Grande do Sul, vamos? Eu disse, bora. Joguei o carro no hangar, peguei meia dúzia de roupa ali, deixei carregador do celular para trás, carregamos o helicóptero e, sei lá, era 2 da tarde, a gente saiu para Porto Alegre, para onde não sabia. A gente veio na direção de Porto Alegre. Hora do cafezinho do Farol de Pouso, um oferecimento. Nex Atlas, o aplicativo definitivo de planejamento de voo e navegação aérea do piloto brasileiro. FCT Human Development, cursos de CRM e gerenciamento de equipes de alta performance. Porque desenvolvimento humano faz toda a diferença, e disso nós entendemos. FCT Human Development, because human performance matters. Sky Medical, inspeções de saúde e perícias médicas, o lugar certo para seu CMA e Curitiba. E Trem de Pouso, a primeira escola online especializada na formação de pilotos. Ajude o Farol de Pouso a continuar produzindo conteúdo aeronáutico de qualidade através do nosso Apoia-se. É só acessar apoia.se/Farol de Pouso e escolher com quanto quer contribuir. É assim fácil, sem complicação. Acesse também linktree/Farol de Pouso e confira todos os conteúdos educacionais à distância já produzidos pela nossa equipe. Você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira. Procurando melhorar seu inglês, se preparar para sua primeira seleção para a companhia aérea, buscando sua elevação para comando ou pensando em expatriar. Então conte com a FP Aviation. Acesse FP Aviation no Instagram ou no LinkedIn e fique pronto para o mercado de trabalho. Agora de volta ao nosso episódio. Quando a gente estava chegando ali, sei lá, passado umas 20 milhas de Porto Alegre, recebemos uma mensagem, alterna Caxias do Sul e vai para lá porque estão precisando. E a gente, na mesma hora, curvou e foi, já chegou em Caxias quase à noite. Ali eu ainda não tinha noção da situação, tá? Eu não tinha visto Porto Alegre. Só que ao longo do caminho a gente já via os morros aí em locais ermos, assim, tipo, destruídos. Eu disse, putz, foi uma coisa séria mesmo, né? Tem muito barranco caído, enfim. Quando a gente chegou em Caxias, a gente pousou lá no heliponto da Unimed Nordeste, que fica dentro da cidade. E quando a gente estava aproximando, eu olhei umas pessoas em cima e eu pensei, nem pode pousar aí, eu acho, a gente está chegando. Ou os caras estão esperando alguém, né? Quando a gente chegou, parecia que a gente era uma autoridade chegando. Que bom que vocês vieram e tal, não sei o quê. É um grupo de empresários que tem lá em Caxias, não só em Caxias, na região da Serra Gaúcha, chama Grupo Front, que eles se uniram para ajudar de todas as formas e viraram um suporte para as aeronaves que chegavam ali. Nos deram hotel, nos deram alimentação, todo o transporte que a gente precisaria. Dispuseram uma sala de comando do hospital lá, falaram, o que vocês precisarem aqui para se organizar. Estávamos ali naquele helicóptero na hora em 3 pilotos. Eu, o Júlio Pérez, que voa em Blumenau, e a Aline Castanharo, que mora lá em Itapema. E aí a gente chegou a entender, assim, e cada vez mais grupos de WhatsApp se organizando, e gente com suporte e tal, e enfim. A coisa toda foi acontecendo, enquanto ela acontecia, a organização foi se moldando na hora, né? Então teve muito erro, né? Teve muita dificuldade de sincronizar os assuntos. E no dia seguinte, a gente saiu do hotel, foi para lá.
Quando eu cheguei no heliponto, por volta de umas 8 da manhã, que eu fiquei em cima do heliponto lá em Caxias, eu olhei para cima, passou um S-92, que para quem não sabe é um dos maiores helicópteros operando hoje no Brasil. Ali eu vi que era uma guerra que a gente estava vivendo. Eu falei, caraca, se isso tá aqui, é porque o troço é muito sério. E aí eu fiquei no solo, os dois decolaram, foram para uma cidade, acho que para Cruzeiro do Sul, se não me engano. Eu já tinha visto uma imagem da cidade bem destruída. Eles foram lá e eu disse, eu vou ficar no solo aqui tentando entender, pegando umas coordenadas, vendo se essas coordenadas são realmente locais de possível pouso, e a gente vai se organizando. Dali mais ou menos uma hora eles voltaram, a gente embarcou para um novo voo, e esse voo era para... Não me recordo bem agora, acho que Canoas. De Caxias para Canoas. Já dá um voo ali por volta dos 40 minutos. A gente pousou em Novo Hamburgo, abasteceu e começou a chegar na área realmente, que ali em Porto Alegre, então, naquela segunda-feira já estava todo dentro d'água, né? E, cara, para quem conhece a região, é arrepiante o que a gente começou a ver. E eu conheço muito a região metropolitana, eu disse, nossa, é inacreditável. Olhar BR, locais que eu jamais diria que estariam perto da água, né? E estavam completamente debaixo d'água. É uma coisa que arrepiou bastante, né? E aí tá. Ali eu comecei a entender que a coisa demoraria um certo tempo para passar. E comecei a tentar... A gente tenta sempre ser o mais assertivo possível, porque a gente não pode esquecer que a gente está no equipamento que custa muito, que não é nosso, e que tem um custo operacional muito alto também. Então a gente precisa otimizar a operação, né? E cada vez mais gente chegando e o WhatsApp chamando e tal. E em Porto Alegre eu vi que a gente ainda precisaria se organizar muito para não ficar voando igual barata tonta, assim, tipo, para onde a gente vai? Tanto que a gente chegou, pousou em algum lugar, o primeiro eu realmente não me recordo onde foi. E depois dali a gente decolou também, não me lembro bem para onde, para buscar mais insumos. E a gente ficou até o meio da tarde em Porto Alegre, e a gente sobrevoava locais assim, vilarejos que eu não sei dizer exatamente onde eram, entre Guaíba e Eldorado, tinha algumas áreas ilhadas, e a gente simplesmente não acreditava no que estava vendo, tentando se organizar, manter uma separação no espaço aéreo, porque ainda não havia sido estipulado a setorização que foi feita, acho que na terça. Foi cancelado o espaço aéreo de cima de Porto Alegre ali, passado para continua sendo um controle Porto Alegre, mas agora em cima de Canoas, né? E aí setorizaram em 4 quadrantes, que se vocês forem olhar o mapa ali, ele se divide mais ou menos BR-116, né, de sul para norte, e Rio Guaíba, e Freeway e Rio Jacuí. Então, imagina uma cruz nesse meio, então tem setores ali para a gente conseguir se organizar minimamente, né? Porque a gente já falava ali de, eu acredito, por volta de umas 40 e poucas aeronaves civis trabalhando, além das aeronaves de forças públicas, né? Sejam elas forças armadas ou polícias que vieram de outros estados para dar apoio. Bom, a gente retornou na noite de terça-feira para Caxias, e aí eu tomei a decisão, disse, olha, a gente precisa se organizar muito para depois fazer a coisa direito. Então eu vou ficar no chão e vou começar a me articular com conhecidos e tal, ver onde é que estão chegando os suprimentos, e aí a gente vai ter bases para pegar suprimento e levar. E não fazia muito sentido a gente tirar alguma coisa de Caxias e levar para Guaíba, né? Uma perna enorme. Se tiver isso em Porto Alegre, a gente só fica atravessando o rio. E daí eu fiquei a quarta-feira no chão. A quinta-feira a máquina precisou voltar para Santa Catarina. E assim foi feito e eu fiquei lá. Já fiquei a pé lá com a roupa do corpo, trocou a temperatura. E aí, nessa hora, já havia uma malha bem estabelecida em Garibaldi. Eles estavam bem organizados lá em Garibaldi, tanto recebendo os aviões que vinham de Santa Catarina e de outras áreas do Brasil, quanto com helicópteros, que foi o primeiro local onde iniciou, né? É importante dizer que existiram 2 tragédias dentro de uma tragédia maior. Existiu uma enxurrada no Vale do Taquari, na região alta, e existiu uma enchente na região baixa, ali, que é onde foi Porto Alegre, região metropolitana. Ali a água subiu
não de forma violenta, né? Lá na parte alta, assim. Então lá se precisou ir atrás das pessoas, saber onde elas estavam, né? Resgatar elas onde elas pararam. Aqui não, aqui foi aquela galera que entrou na água de barco, teve resgate, obviamente, de helicóptero, mas aqui foi muito mais no braço mesmo a coisa, entendeu? E aí eu vim na quinta-feira, consegui carona, peguei um helicóptero lá, fui para a porta do aeroporto de Caxias, vi o comandante ali com a roupa de piloto, de comandante, preciso ir para tal lugar. Ele, eu tô indo para perto. Foi Sérgio, bora lá. Me deixou lá eu mandei mensagem para um colega que estava voando perto, passou lá, me pegou e me deixou lá no aeródromo de Águas Claras, que vocês devem conhecer o pessoal lá, o Dutra, o Alberto, o pessoal nos recebeu lá. Do Albertinho Aranha, que também já teve por aqui. O pessoal abriu a porta, né? A gente teve no início um pouco de dificuldade de definir onde seriam as bases, por questão de nem sempre tu consegue usar a estrutura, existe outra situação acontecendo e tu não pode simplesmente chegar e tomar conta. O Dutra e o Alberto falaram assim, não, casa de vocês, tomem conta, tem combustível aí, a gente depois viria a organizar essa questão do combustível. E aí a coisa começou a tomar uma forma. Começaram a se formar locais de entrega de suprimentos em Porto Alegre, no SET, um local de treinamento esportivo, no Arges, na Academia da Polícia Militar, ali na Aparício. Teve um comando conjunto criado pelas Forças Armadas, Defesa Civil, Brigada Militar, dentro do regimento do Exército, ali na Ipiranga, próximo à PUC. Então ali virou uma base mais de aeronaves públicas, mas que eventualmente nos recebiam ali também para qualquer coisa. E no início havia uma necessidade de enviar uma mensagem ou preencher um formulário, não me recordo bem, para cadastrar as aeronaves que estariam operando no Rio Grande do Sul em missão humanitária, porque nessa altura do campeonato, plano de voo já não se falava mais, né? Tipo, simplesmente ia voar e não falava nada para ninguém. Se coordenava ali, no início era livre, depois a PP Porto Alegre e tal, e aí se definiram as frequências onde seria feita a coordenação. E a coisa, para ter sido feita andando, ficou bom demais. Funcionou super, assim. Só lembrando e fazendo um disclaimer aqui, que o piloto tem autoridade de fazer isso em função de salvamento de vidas humanas, né? Não é um voo à revelia. Ele Sim. Tá calçado pela lei nessa emergência final. Mas vamos lá. Isso. Seguindo o baile, só fazendo um disclaimer aqui pro público. E aí, imagina, né? Eu devo ter entrado em, sei lá, quantos grupos, pessoas que eu nunca vi me chamando, porque, como eu falei antes, as pessoas vão mandando contato, eu tenho esse conhecido que é piloto, talvez ele consiga te ajudar e tal, e tal, e tal. E no início tu quer ajudar todo mundo e chegou no momento que eu percebi que não rolava, que não tinha como responder todos os chamados, né? No início a gente estava indo dormir 2h pouco da manhã e acordava às 4h30 assustado porque estava parado, né? Porque, putz, não tô fazendo nada, entendeu? Então, e aí o mental e o físico começam a te atrapalhar. Eu me lembro que na quinta-feira, aquela que eu voltei de Caxias para Porto Alegre, eu me dei conta que não havia comido nada no dia todo, apesar de ter acordado dentro de um hotel, que normalmente a gente aproveita o café da manhã, às 4h da tarde. Eu fui numa reunião com o pessoal da Força Aérea, Defesa Civil e Brigada lá no regimento, e lá tinha uma bolacha de água e sal, e parecia que aquela era a melhor refeição do mundo, né? Eu disse, caramba, sim, era a primeira, então parecia muito boa por isso. Mas eu pulei uma parte que eu quero voltar, que foi o primeiro dia em Porto Alegre. O primeiro dia foi o dia que eu mais chorei em toda a missão. Tentava não chorar na hora de estar na frente da pessoa, mas era impossível segurar, porque foi uma situação assim. A gente já estava rodando ali, indo de um lugar para outro, assim, meio... onde é que precisa? Tal lugar, vai lá, descarrega, voltava, e às vezes não sabia muito bem para onde voltar. E a gente pousou na Academia da Brigada, e ali eu já tinha passado por cima. Quem conhece a região, a BR-290 que passa na frente do Aeroclube de Eldorado Sul, ela encontra a 116 que vem do sul do estado num viaduto.
que dá para ver Porto Alegre ali bem próximo. Ali tinha muita gente em cima do viaduto, porque a alça de acesso, tanto a de subida e descida, elas estavam dentro da água. Então as pessoas ficaram em cima do viaduto, que era a parte alta. Eu já tinha passado ali em cima umas 2 ou 3 vezes. E quando a gente pousou na academia da brigada, uma pessoa disse assim: ah, moço, eu vi que o senhor tá no helicóptero aí, tem um padre lá em cima de um local assim, ele precisa de comida e água, porque eles estão lá 3 dias sem nada. E eu disse: não, bora lá, vamos lá, me consegue o contato e a coordenada. Ela me explicou mais ou menos, eu sabia onde era, mas a coordenada é sempre interessante levar. E a gente carregou o helicóptero e foi. Quando a gente chegou lá em cima, a cena é assim: tem a alça de acesso de um viaduto, a parte de subida, passa o viaduto e descida. Tinha gente nas 2 alças de acesso e quase ninguém em cima do viaduto propriamente. E aí eu olhei pro colega e falei: a gente precisa pousar ali em cima, e eu acredito que a gente tem que pousar até acompanhando o eixo da pista por questões de espaço mesmo, né? Só que a operação de helicóptero, quando ela envolve um civil não relacionado com a aviação, ela é muito perigosa, porque tem um rotor de cauda que está próximo e a pessoa pode ser atingida. Soma-se a isso um momento de fragilidade, onde as pessoas estão desassistidas, e é a receita perfeita para um acidente. E um acidente fatal, normalmente, né? Então, o que a gente tinha que fazer? Pousar, descer rápido do helicóptero, que permanece acionado, né? E organizar as pessoas de modo que elas não se aproximem daquela área de perigo. E assim eu fiz isso aqui. A gente precisa gritar com todo o ar do pulmão para se fazer ouvir, e as pessoas ainda assim seguem desesperadas. Então eu tive que pegar um dos caras lá, um maior, e disse: cara, protege esse espaço aqui enquanto eu descarrego o helicóptero. E as pessoas vieram. E ali as pessoas ainda estavam numa situação de tamanha fragilidade que tu entregava algo para a pessoa, não existia aquela corrente de ir passando para o outro, e assim todos os suprimentos são descarregados. As pessoas pegavam o que precisavam e saíam correndo. Então chegou um momento que todo mundo já tinha pego alguma coisa e eu ainda tinha metade do helicóptero para descarregar. E uma coisa que me marcou muito, que eu vou segurar a voz aqui até para não embargar, foi uma senhora que me pediu água. E ela não conseguia carregar o fardo de água. Esse é onde separa o joio do trigo. Tu vê o desespero do ser humano ao vivo. Eu não tenho palavra para medir o que tu tá sentindo e o que tu sentiu. Dificilmente eu vou esquecer disso que eu vivi. Era uma pessoa que não conseguia carregar um fardo de água, ela saiu com 2, toda torta, e eu não podia levar para ela até onde ela ia, até o carro dela, porque eles estavam acampados, e ali eles colocavam o que tinha, uma lona, uma tenda, um guarda-sol, sei lá, entre os carros para fazer uma área de uma cobertura, né, um mínimo conforto na situação que eles estavam, né. E aí teve aquela cena, ela no meio da multidão ainda, quando eu tava descarregando, ela gritava: meu filho, eu quero água, meu filho, eu quero água. Imagina uma pessoa, que pode ser tua avó, te pedindo água, 2 da tarde, em cima de um viaduto. E ali eu sabia que se não tivesse água ainda lá no fundo do bagageiro, eu ia buscar nem que fosse a garrafa para dar para ela tomar na hora, né? E aí quando eu terminei de descarregar, tinha um caminhoneiro, são 2 caminhoneiros, 2 carretas que estavam em cima do viaduto. E eu perguntei pro cara: o que mais vocês precisam? E ele disse: a gente tá conseguindo comer, eu tô cozinhando, né? Pra quem não sabe, quase todo caminhão tem uma cozinhazinha ali, eu tô cozinhando pra todo mundo aqui. Só que o gás tá acabando. Se tu me conseguir um gás, vai ajudar a gente demais. E eu falei: beleza. A menina que tinha me passado essa missão lá, eu tinha ficado com o contato dela,
para caso se eu não conseguisse encontrar, eu chamava e falava, ó, onde é que tá? E eu mandei uma mensagem para ela e falei, ó, precisamos conseguir um botijão de gás. E aí ela falou, não, beleza, vou tentar. Isso era por volta de umas 2 da tarde. E aí ela falou, vou conseguir e tal, beleza. Decolamos dali, fomos para outros lugares, passamos perto dali várias vezes. E quando deu 4 e pouco, eu mandei a mensagem para ela, e aí, conseguiu? Daí ela, tô indo buscar. E volto lá na academia da polícia, que era um local perto pra gente poder pousar. Tu pega lá e leva. Eu falei, perfeito, só temos que fazer isso rápido, porque não pode ser noturno. Eu não consigo pousar noturno em cima de um viaduto, fica muito perigoso. Então tem que ser, eu consigo decolar ali já à noite, mas preciso chegar de dia. E ela, beleza. Quando deu, o pôr do sol tava dando por volta das 5h30, 5h40, 5h20, eu mandei a mensagem, tá, e aí, cadê consegui o botijão dela? Tu não vai acreditar. Eu comprei o botijão e bateram no meu carro. E aí eu pensei, caramba, não é possível, é uma tragédia dentro da outra, micro tragédias, entendeu? E eu disse, como assim? Ela, não, bateram no meu carro. Eu cheguei a perguntar pra ela, no desespero, aonde tu tá? Tipo assim, como se eu fosse pousar no meio do cruzamento, pegar o botijão. Não rola, não dava pra fazer. A gente tem que manter, numa situação dessa, também a segurança, né, da operação, porque a gente não pode esquecer que a gente tá voando, né? E aí, não deu pra levar. Só que nessa hora tu já começa a criar uma casca de falar assim, bom, tem outras pessoas que precisam, eles têm alimento lá. E esse era um desafio também no início, onde as pessoas estavam mais vulneráveis. Não pode levar arroz para a pessoa. Tem que levar comida que ela consegue comer na hora. O que ela faz com arroz, com feijão? Ela precisa de comida. E por sorte era o que a gente tinha levado para eles lá na hora, era barra de cereal, bolacha, enfim, eles sobreviveriam com o que tinha ali. Depois começou a surgir barra de proteína, então as coisas foram se organizando. E aí tá, passou essa foi a que com certeza me marcou mais, porque foi uma situação onde eu precisei segurar o choro, porque eu pensei, eu não tenho direito de chorar na frente dessas pessoas, né? E assim, houveram várias situações onde a gente ficava muito impactado, porque acho que a gente tem o direito de reclamar, todo mundo tem a sua realidade, mas ali eu falei, putz, a gente não tem nada do que se queixar, entendeu? Numa situação dessa. Quando eu decolei dali, eu fiquei pensando, a gente percebe que o mundo virou de cabeça para baixo quando é em cima do viaduto que as pessoas estão se abrigando, não mais embaixo dele. Não que embaixo seja normal, mas quando passa a ser em cima, tu fala, caraca, o troço tá do avesso mesmo, entendeu? Porque tava um sol, sei lá, 30 e poucos graus naquela tarde, e as pessoas estavam no sol, porque era onde não tinha como descer para dentro da água. Enfim, passaram-se os dias e eu fiquei muito feliz quando eu passei ali em cima de novo, uns dias depois, e não tinha mais ninguém. Então as pessoas já tinham sido resgatadas dali, não tinha mais nenhum carro, e eu sabia que eles estavam melhor do que naquela condição. Bem, Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou da emoção quando ela bate e tu te coloca no compromisso de não desabar na frente dessas pessoas, ou de não... Mas como que tu controla a emoção num ambiente desse, no dia a dia, assim? Tu lembra de alguma ferramenta que tu teve na tua cabeça, assim, que tu trouxe contigo? Ferramenta emocional. Para tu conseguir manter o teu foco no teu trabalho, na operação segura que vocês estavam fazendo, e porque não se ouviu falar de incidente, graças a Deus, então eu chego na conclusão que foi uma operação segura. Como é que tu te controlou? Como é que tu, como aviador, se manteve no eixo? A gente estava sempre em 2 pilotos, tá? Dentro do helicóptero. Como a máquina está acionada, tem que ficar sempre alguém ali no seu posto, né? Segurar era basicamente segurar na hora, né? Porque era um pouso de não mais do que 3, 4 minutos, descarrega, embarca, decola e tchau, né? E aí chorava no voo, né? Só que era uma descarga de adrenalina tão grande que, tipo, tu dava aquela chorada, dava uma soluçada e próximo.
entendeu? Então claro, ao longo do dia tu ia levando aquilo, tu ia carregando, chegava à noite, tu queria explodir, entendeu? Porque tu fala, putz, como tem gente que sofre, velho. Como tem gente que passa trabalho, sabe? E eu não tô falando aqui só da questão da enchente, tem gente que vive em locais que isso acontece o tempo inteiro, entendeu? Então, e aí não toma uma proporção desse tamanho, não tem a visibilidade que teve agora. Então, tu acaba tendo que criar uma casca, na real. Tu começa a ficar duro com aquilo ali. Tipo, esse daqui já não é mais tão cruel quanto aquele foi para aquela hora. E aí tu vai pro próximo. E aí a gente começou a ter momentos de escolher o que a gente faria por questões de urgência. A gente teve um chamado que era assim, era uma mãe que estava em Porto Alegre, ela provavelmente estava em Porto Alegre no início da crise e o filho ficou em Guaíba e aí foi deslocado para um abrigo e o filho autista, o relato era esse, menino autista em crise e automutilação precisa ser extraído de Guaíba e levado para onde está a mãe. E aí eu pensei, olha, não rola, porque a gente não pode tentar salvar uma situação e criar um outro problema aéreo, né? A gente não pode ter mais uma tragédia dentro. Eu pensei, quem sabe levar a mãe para lá, mas extrair de lá não dá. Só que essas coisas todas iam se ajustando ao longo do tempo. Logo de início, eu procurei me aliar muito às forças públicas e fui muito bem recebido por eles. Então a gente se alinhou e falou, ó, aeromédico, me passa, tenta já me mandar mastigado e eu que tiver te passo mastigado também para a gente ser ágil e assertivo. E aí eu entendi que esse era um resgate aeromédico, né, que precisa de uma qualificação para ser feito. E aí eu tinha um contato nos bombeiros e falava, ó, capitão, esse aqui é com vocês. E beleza, tá comigo. E tu tinha que começar a aprender a não ficar mais em cima daquele caso. E uma hora teve um tenente, o tenente João, da Força Aérea, ele me disse assim, Felipe, sempre que tiver que escolher, escolha o maior número. Não importa que é uma criança, não importa que é uma pessoa assim, sempre o maior número, que é uma guerra e tem que ser feito, tem que agir de acordo. E aí no início tu fala, cara, a gente não é preparado como civil para isso, né? Então a gente quer abraçar todo mundo, só que tu tem que entender que o esforço ele é limitado. Então, tenta sempre acertar e atingir mais pessoas, né? Tenta melhorar a vida de mais pessoas com aquele movimento. O menor número de movimento possível para o maior impacto, né? Então, teve alguns que, tipo assim, tu ia olhar o WhatsApp 3 dias depois que a pessoa te pediu ajuda, e aí alguns a gente conseguia, e aí resolveu? Não, esse está resolvido. Tem muita urgência que surgiu, que não era uma urgência de fato. Por exemplo, tem uma pessoa numa igreja com 60, 200 pessoas precisam de remédio. Onde é que é a igreja? Tal lugar, beleza. Eu fui descobrir que tinha suprimento a 3 quilômetros dali. Eu falei, alguém vai ter que ir lá de carro. Liguei, chamei a central de suprimentos e falei, ó, tem uma igreja perto de vocês aí, eu não posso deslocar uma aeronave para fazer essa missão. Então, olhando hoje, depois que passou, eu vejo que o mais difícil de uma crise dessa não é o pouso numa área remota, exceto quem atuou lá dentro do resgate, é organizar. É organizar o que é uma demanda urgente de fato, onde tem uma vida que precisa ser salva, e tinham casos assim, onde precisa levar o remédio, porque a pessoa está há 4 dias sem o remédio, ela pode falecer a qualquer momento. Isso é uma urgência. Mas, enfim, foi um desafio muito grande. Pelos meus cálculos, eu posso estar sendo injusto, então não vou citar todos eles, até porque a gente perderia um grande tempo aqui. Foram helicópteros, 78 helicópteros civis que vieram de fora do Rio Grande do Sul para ajudar em todas as cidades, atuaram em Porto Alegre. Eu separo assim, para resumir, Porto Alegre, Grande Porto Alegre e Vale do Taquari, Lajeado, lá, Roca Salles, aquela região.
é tudo uma coisa só, tá? Não existiram crises separadas, mas teve áreas pra gente até otimizar tempo de voo e tal. E aí, deixa eu me lembrar, teve mais uma que me impactou bastante, que são coisas que a gente não vê pela TV, não é porque a TV esconde, é porque ela não sabe. Só quem sabe é quem vai lá. Eu pousei um dia numa cidade, num distrito da cidade de São Jerônimo, que se chama Porto do Conde. A gente foi lá levar alguma coisa, chegou lá, tinha um helicóptero do exército também, descarregamos lá e saímos. 2 dias depois surgiu uma nova demanda nesse lugar, que foi no meu último dia. A minha última missão foi para lá, na tarde do sábado, há 2 semanas atrás. E era levar. Depois de um tempo passou a não se precisar levar mais comida e sim suprimentos para frio, né? Cobertor, roupa, enfim, calçado. E a gente foi lá levar. Quando eu cheguei, a gente pousou e eu percebi que as pessoas pegavam os suprimentos e elas não iam mais para o mesmo caminho que elas faziam quando eu tinha estado ali 3 dias antes. Elas saíam meio que para dentro do mato. E eu estranhei aquilo, mas na hora tu não se atenta tanto a detalhes. E aí uma pessoa que estava lá, quase todo o local tinha meio que um líder, assim, uma pessoa que se responsabilizava pelas outras. E ela me mandou assim: Felipe, a gente ainda precisa de comida, mas se tu vier, volta com a polícia. E aí eu, no voo de volta para Porto Alegre, disse: tá, por quê? Aí ela disse assim: porque estão nos roubando. E eu entendi depois que era o quê? Alguém... porque tem bandido em todo lugar e o bandido também é afetado por uma situação dessa. Então eles têm que se movimentar e ir para outros lugares. E aí o que os caras fizeram? Se alojaram em vilarejos pequenos. Eles coagiam com armamento as pessoas a entregarem as doações e para elas eles venderiam aquilo ali. Então era uma maneira dos caras girarem a economia deles, entendeu? Como eu falei antes, eu estreitei bem os laços com as forças públicas. Eu mandei uma mensagem no grupo para eles e disse: olha, tem uma situação assim, a gente vai voltar agora, só que a gente precisaria que fosse alguém junto e tal. Na mesma hora eles falaram: não, calma aí, tá decolando uma aeronave agora para auxiliar vocês. E saiu ali do regimento, a gente ouviu já na fonia o Falcão 112 da Polícia do Paraná decolou e estamos indo para lá. A gente carregou o helicóptero e foi atrás deles, no caso. Quando a gente chegou lá, eles estavam circulando, que até é aquele vídeo que eu mandei para vocês, que ficou uma coisa meio cinematográfica, assim, porque eu não imaginava que os caras estavam filmando. E junto com a gente tinha um major da Defesa Civil, no nosso helicóptero, né? E aí a gente foi lá e ele falou: não, é isso mesmo, constatei que realmente estão tentando roubar as pessoas, né, os mantimentos. Mas aí a gente estreitou ali o helicóptero, até no vídeo, se vocês ouvirem, ele tem uma sirene, eu achei até bem curioso. E o cara dando aquele som da sirene do alto do helicóptero, e parece que aquilo ali ajudou, porque depois a pessoa me mandou mensagem, acho que um dia depois, falou: resolvido o problema, não temos mais esse problema aqui no vilarejo. E aí ali eu tirei umas fotos também, porque ficava essa dúvida também: tiro foto disso que eu tô vendo, não tiro? Houve muitos casos de, né, sempre vai ter, o ser humano é assim, as pessoas tentarem como é que se diz, ganhar visibilidade em cima da tragédia. Mas eu tirava fotos também porque a gente se esquece das coisas que a gente vê, né? Então, essa era uma forma. Eu me lembro que nesse último voo, o major estava conversando com os moradores ali, a gente estava acionado, já tinha terminado de descarregar o helicóptero, eu chamei um menino que estava olhando assim, e esse sinal ele veio perto, eu botei ele em cima do esqui do helicóptero, olhei, e ele bonito, né? Eu disse: como é teu nome dele? Valdomiro. Eu falei: que idade tu tem? Ele: 11 anos. Eu falei: tá faltando alguma coisa lá na tua casa? Ele falou: não. Eu falei: não estão com frio? Dele: não. Aí a gente tinha umas barrinhas de cereal ali, eu digo: pega aí e tal. E aí no fim eu tirar uma foto com ele, acabei não tirando. E enfim, aquela ali era a minha última missão, não sabia que seria a última. E aí a gente retornou e tal, mas foi
Ainda falando das missões, voltando, né, que eu acabei pulando, teve uma missão que a gente foi para uma cidade chamada Relvado, que eu nem sabia, não conhecia a existência, ela fica um pouco ao sul de Guaporé. E nesse caminho para lá, a gente passou por Encantado, passou por no Través de Estrela. Cara, aquilo é inacreditável, na real, que a gente viu ali, porque teve áreas que não existe, algumas tu via o alicerce da casa, o piso, tu sabia, aquilo ali era um banheiro, provavelmente. Tiveram algumas que virou terra pura, não tinha nada ali. Eu acho que se não tiver registro de GPS de onde eram os locais, não tem, mesmo que se quisesse, não se reconstruiria a cidade no mesmo lugar. E em Relvado foi um lugar que foi mais atingido de maneira bruta, né, de maneira violenta pela enchente. E lá a gente foi levar mantimentos para frio também, cobertores e tal, e lá me impactou de uma maneira diferente. Lá eu fiquei assustado, porque as pessoas estavam todas mais ou menos com a mesma expressão no rosto, tipo, choque. Elas não tinham muita expressão. Elas não conseguiam nem conversar direito. Tipo, parece que tava todo mundo... O que aconteceu aqui? Entendeu? Essa foi uma missão mais distante que a gente fez, porque a gente estava mais voltado para a região de Porto Alegre. E foi assim, tem várias faces uma situação desse tamanho, sabe? Então, falando agora do aéreo, tá? A gente vivenciou o que se desenhou para o helicóptero numa situação de guerra, sendo civil. Foi mais ou menos isso que a gente viu. Eu não espero nunca mais viver algo parecido. Se conseguisse se isolar a tragédia, é uma experiência do voo do helicóptero na raiz da concepção do equipamento, entendeu? É para isso que serve. Óbvio que hoje ele é utilizado para o deslocamento executivo e tal, mas se tu... para que serve o equipamento mesmo? É para ir nesse lugar onde ninguém mais vai chegar, entendeu? É chegar por cima e não tem outra forma de atender essas pessoas. Mas tu vê, Felipe, que é óbvio que toda tragédia tem suas consequências e ela vem cheia de histórias para serem contadas. Eu acho importantíssimo que a gente conte essas histórias, porque são oportunidades que o ser humano tem de fazer a caridade, né? São oportunidades que os empresários donos dos helicópteros aproveitaram de ceder seus equipamentos e serem caridosos, que os pilotos, no limite da sua capacidade emocional, técnica, das suas habilidades, eles estavam lá fazendo um ato de caridade. As pessoas entre si que estavam se defendendo, estavam se protegendo, estavam se chamando a polícia de helicóptero, puderam ser caridosas. Infelizmente, a gente acha no meio desse caminho algumas maçãs não tão boas assim, mas isso faz parte da vida, né? E, como tu disse, a chance de ver isso, que a gente não assinou um contrato de ser um piloto militar, um piloto de resgate, um piloto disso, mas quando tu cumpre essa missão, eu imagino que o coração sai um pouquinho mais quente, né? Com certeza. Tu deve ter provavelmente criado aí daqui a uns 10, 15 anos uma manada de piloto de helicóptero que foi ajudado e que vão seguir esse caminho de carreira, ou que vão seguir alguma outra coisa parecida, e que foram positivamente afetados não só pelo cobertor, não só pelo arroz, não só pela barrinha de cereal, pela comida, etc., pela água que mal conseguia carregar, mas pelo exemplo, né? O exemplo que vocês trouxeram de caridade, de comunidade, é coisa de outro planeta, sensacional. E, cara... Pigato, só complementar uma coisa em cima disso que você acabou de falar. Esse episódio, ele tá indo ao ar agora no começo de junho de 2024.
tá? E não é porque nós estamos falando disso, de coisas que aconteceram, que essa situação acabou ainda. Você que é ouvinte, tem condições, envie suas ajudas. Isso vai demorar por muito tempo para normalizar, sabe? Então, assim, a situação não acabou ainda, né? Talvez esteja começando a normalizar, entre aspas, né? Dentro das condições, mas ainda não acabou. Então, a ajuda ainda é necessária pro Estado, para o pessoal que está passando por essa calamidade pública. Cara, a título de informação, 95% das cidades do Rio Grande do Sul foram afetadas. Eu tô scrollando aqui num site de notícias. Para quem tem uma ideia de números de pessoas, são mais de 630 mil pessoas desabrigadas, sem casas, expulsas da sua casa. Não é que perderam a casa, elas foram expulsas de casas e agora, aos poucos, vão voltando e estão tendo que reconstruir tudo. Eu arrisco dizer que mais de 100% do estado do Rio Grande do Sul foi atingido. Como é que isso acontece? Acontece com por exemplo, vou pegar um exemplo que eu sei mais de perto, tá? Chapecó. Chapecó é predominantemente populado por gaúchos. Verdade. As pessoas foram atingidas porque elas estão tendo que sair de lá para ajudar os seus parentes no Rio Grande do Sul, ou os parentes estão indo para lá para se abrigar. A região aqui onde eu moro não foi atingida por nenhuma poça d'água, praticamente. Dá para dizer que, assim, 2 ou 3 casas ficaram perto de uma lagoa que encheu um pouco mais. Então, isso não minimizando o problema dessas 2 ou 3 casas, mas nem se considera quase perto do que a gente viu ali na região de Porto Alegre, lá de Lajeado, né? Mas foi 100% afetado porque muita gente teve que migrar para dentro de outras áreas dentro do estado. As pessoas acessam serviços de saúde em outras cidades e eles ficam sobrecarregados. Então, assim, todo mundo foi impactado. Não tem nenhum gaúcho que não foi. Tu aí fora foi impactado, entendeu? Então, tem a tua família em Porto Alegre que está passando trabalho ou que a vida mudou por alguma forma, porque a mobilidade urbana não é mais a mesma. Não tem quem não foi impactado por isso, entendeu? E isso se reflete no preço das coisas na extensão do país todo, porque o país o estado é um estado produtor. Então, se esse estado não produz e deixa de produzir e agora consumir sem produzir, afeta todo um mercado, né? Então, a escassez do que se deixa de produzir aqui faz falta em outro lugar. Então, enfim, de maneira maior ou menor, todo mundo foi um pouco impactado, pelo menos no país, né? E assim, agora falando da ajuda, né, que tu falou, da gente poder se ajudar. Quando eu parei a primeira vez no chão, entre voar e voltar a voar, o pessoal começou a pegar o meu contato para chegar aqui no Rio Grande do Sul, fazendo nada. Eu tenho um helicóptero, tá em Minas, precisa, falei, bora, vem. Alguns eu disse, não, segura, não quero que tu venha porque vai ter 3, 4 dias de chuva pela frente, então tu vai vir para ficar no solo, vem depois. Até porque equipamento, ele gasta tempo, né? Ele precisa de manutenção, ele precisa parar de novo, né? Então a gente precisaria de alguma forma escalonar a oferta de equipamentos para poder não parar a operação. E a gente sabia que isso iria até quando se restabelecesse os caminhos por terra, né? Nesse momento já tem a grande maioria das cidades atendidas por terra, pode não ser da maneira que se espera, mas o insumo chega lá. E aí não fazia mais sentido a operação, porque já deixou de ser urgência e sim manutenção da situação, né? O que a gente comentou ali sobre continuar assim, a crise continua. Tem áreas de Porto Alegre que ontem ainda subiram, ontem 29 de maio subiu de novo, sem chover, por questões de vento e tal, de represamento de água. Teve bairros que voltaram a alagar. Enfim, a gente vai falar disso ainda por muito tempo. Com certeza não é uma coisa que vai se acabar agora. A gente que tem pessoas ali perto, a gente dá uma ajuda direta, né?
mas que venha de todo o Brasil as ajudas genéricas, e o Rio Grande do Sul. Sim, exatamente. O Rio Grande do Sul agradece as pessoas como se tu estivesse olhando no olho dela, ela vai te agradecer de uma maneira. E sabendo que o circuito de tráfego do helicóptero é ao contrário do de avião, a gente já vai girando base no nosso episódio. Cara, como é bom ouvir pessoas que nem tu, com essa dialética, com essa habilidade de transmitir uma mensagem e a imagem, que as pessoas que te ouviram com certeza estão visualizando o perrengue que foi e que ainda está sendo. E, cara, em nome do Farol de Pouso, eu não sou o Conrado, eu não tenho um ditado inteligente para dizer, uma coisa de filosofia para falar, então eu vou ficar só com um agradecimento puro e simples para ti, meu querido, um grande amigo. Obrigado por participar aqui com a gente hoje, obrigado por ter feito o que tu fez, coordenado o que coordenou, e a todos os envolvidos, mais uma vez, não canso de agradecer. E... Tu sabe? Oi? Tu sabe como é fazer isso, né, Pigato? Em 2020, tu veio num voo humanitário para cá, né, ainda trabalhando pela outra companhia, eu acho, né, tu veio trazer remédio para cá, cruzou Porto Alegre, acho que operou Montevidéu, né? Voozinho de 787 para Brasília, Montevidéu. Mas essa é a história para outro podcast. Não, mas enfim, é esse sentimento, entendeu? Porque, por exemplo, assim, teve gente que veio voar um helicóptero que nem conhecia, teve gente que veio no próprio, teve gente que só se ofereceu para ir junto, né, para ajudar a descarregar, teve muita gente em solo ajudando a carregar helicóptero, pessoas que não conheciam a aviação, que foram lá, e muitos viraram meus amigos, a gente trocou contato e tal, porque, cara, não é a atividade aérea em si, nessa situação é ajudar como tu puder, entendeu? Fazer alguma diferença como tu puder. Quem foi de barco, quem foi... Cara, teve um senhorzinho que tirou as pessoas de caiaque, velho. Cara de 60 anos. Então, assim, nessa situação, acho que esse podcast aqui, ele é voltado pro aéreo, mas aqui eu tomei o espaço também para contar do que a gente viveu no Rio Grande do Sul, né? E por alguém que está bem distante, afetado, não reclamo de nada, mas que teve a oportunidade de ajudar também, porque ter a oportunidade de ajudar também é importante. Às vezes tu não consegue, às vezes tu está distante, enfim, mas usar esse espaço de vocês também para a gente falar sobre isso, e que se diz que a gente vai conviver com mais coisas desse tipo, não só no Rio Grande do Sul. Então, para a gente ter esse pensamento de tentar ajudar, porque pode ser a gente daqui uns dias precisando de apoio, e se envolver também com isso. A gente precisa talvez aprender a lidar com esse tipo de coisa para quando acontecer a gente estar um pouco melhor preparado. Meu querido, aqui a casa é sempre tua, tu sempre tem a porta aberta para vir aqui contar tuas histórias, que venham com um pouco mais de colorido mais para frente, em vez do barro marrom da água lá. E vamos girando base aqui, base para final, baixado e travado, ou com os esqui paradinho ali. You have controls, Henrique? So I have controls. Mais uma vez, Felipe, não só em nome do Farol de Pouso, mas eu acho que de toda a comunidade aeronáutica e de toda pessoa que tem o mínimo de pulsação nas suas veias, eu queria agradecer não só você, mas toda a comunidade que ajudou, que vai continuar ajudando, que está empenhada nessa missão humanitária no Rio Grande do Sul. É um trabalho muito nobre, é um trabalho que, como você diz, desenvolve não só uma casca, mas é uma casca no sentido de não te tornar uma pessoa menos sensível com a situação, mas uma pessoa mais apta, uma pessoa mais resiliente, mais resistente para lidar com essa situação. Eu também queria agradecer aos nossos parceiros e apoiadores aqui do canal, a Realizar, a FCT e a UFP Aviation. Muito obrigado, gente, e tchau, tchau! Indian Call 10, go.
5629. 418, 4 4 4